Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar alguns passos para você transformar o seu relacionamento com Deus. Você precisa priorizar esse relacionamento com Deus, assim como você prioriza comer, dormir, você precisa priorizar. Então, separar um tempo para fazer isso, se dedicar sem desistir, sem desanimar, realmente colocar na sua mente que se você quer um relacionamento transformado assim com Deus, você precisa fazer acontecer. Você precisa fazer a sua parte para que então Deus faça a parte dele. Em primeiro lugar, eu acho, na minha opinião, que é importante você mudar a sua visão de um Deus inacessível para um Deus que é seu pai, é seu amigo. Ele não quer que você fale com ele apenas em determinadas situações, sei lá, que você está de joelhos e tem uma música de fundo e você está em silêncio. Não, ele é seu amigo, então você fala com ele em qualquer lugar, sabe? Você fala com ele como se ele fosse seu amigo mesmo, que de fato ele é. Então conversar como tá seu dia, como você tá se sentindo. Claro, você vai pedir aquilo que você quer, você vai conversar como se ele fosse uma pessoa que estivesse ali do seu lado, sabe? Isso faz a diferença na forma como você vai se relacionar com Deus, para que você pare de ver um Deus inacessível, um Deus que fica lá no céu, mandando e desmandando, como um Deus que tá aqui do seu lado, tá aí do seu lado agora, esperando que você fale com ele, conte como foi seu dia, fale o quanto você ama ele, fale das suas dores, dos seus problemas. É um relacionamento assim, de intimidade, de amigo mesmo. E a segunda coisa que eu também acho muito importante, tem a ver com a primeira, é nesse sentido. Você vai falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, ok? E tem momentos que você precisa cultivar o seu secreto. E o que é o seu secreto? É justamente você ter um tempo com Deus, só você e Ele. No seu quarto, sei lá, na sua cozinha, eu não sei, em algum lugar onde você vai tirar esse tempo para sentar e falar com Deus, pedir direcionamento, ter um momento onde você não vai ser interrompido mesmo, sabe? Um momento de ligação. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas, até eu mesmo já fiz isso, de se limitar a encontrar com Deus apenas na igreja, ou sentir a presença de Deus apenas quando você está no louvor da igreja, ou você se sentir conectado com Deus porque o fulano falou que Deus mandou falar tal coisa. Parar de terceirizar esse relacionamento com Deus, sabe? De, depender de alguém, depender de um lugar, depender de uma situação. E você precisa ter esse relacionamento íntimo entre você e Deus, nesse sentido de realmente separar um lugar e um momento, porque tem coisas que Deus vai falar com você através do pastor, do padre, num vídeo, numa pregação, enfim. Mas tem coisas que Deus quer falar diretamente com você. Então, você precisa ter esses momentos, só você e Ele, porque Ele vai querer falar com você muitas vezes nesses momentos, que é só você e Ele. Terceira coisa, que é óbvia, mas que eu precisava trazer aqui, é leitura bíblica todos os dias. Todos os dias. Gente, não tem como você ser cristão e não ler a Bíblia. Não existe. Você precisa ter o combustível espiritual, que é a leitura da palavra. Como que você vai conhecer Deus se você não lê a Bíblia, que foi o próprio Deus que escreveu usando pessoas? A Bíblia é não só o manual do cristão, mas onde Deus se revela a gente. Sabe? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Deus não fala comigo, nossa, eu não sinto Deus me responder, enfim. Mas a pessoa nem lê a Bíblia. É a primeira coisa para você ter respostas de Deus, desenvolver um bom relacionamento com Deus, é a leitura bíblica. Porque é lá que Deus vai falar com você na maior parte do tempo. Porque é lá que você tem um encontro verdadeiro com quem Deus é. Sabe, a Bíblia não é só uma história bonitinha, não é só um livro bonitinho, é a palavra viva. Você pode ler 10, 20, 300 vezes o mesmo versículo. Cada dia esse versículo pode falar de uma forma diferente com você.
sabe? Eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias que é tão importante você ler porque Deus quer falar com a gente. E muitas vezes ele não vai falar no secreto, ele não vai falar na igreja, ele não vai falar através do pastor, do padre, mas ele quer falar através da própria palavra dele, que é a palavra da Bíblia, sabe? Aquilo que está escrito na Bíblia. E se você não lê, você vai ficar lá, ai, Deus não me responde, mas ele tá lá, tipo, vai lá ler a Bíblia, que eu tô falando com você lá, mas você que não tá indo me procurar. Então, é muito importante. Não tem como você se dizer cristão e não ler a Bíblia. E uma coisa que é muito importante é todos os dias, você se alimentar todos os dias. Porque, como eu disse, a palavra é viva, você sempre vai ter algo novo para descobrir na Bíblia. E não me dê desculpa de que você não entende a Bíblia. Ninguém vai entender a Bíblia 100%. Nem teólogo, ninguém, sabe? Nem o pastor, ninguém entende a Bíblia 100%. Tem muitas coisas que Deus só vai revelar pra gente quando a gente estiver na glória. Não vai ser aqui. Então, assim, quando você tiver uma dúvida, enquanto você está lendo a Bíblia, pergunta pra Deus, pergunta por uma pessoa sábia que você tem um contato aí, se é o seu pastor, seu líder, enfim. Se eles não souberem te responder, você aguarda se Deus, né, vai falar com você ou não. E se ele não falar, você espera. Talvez não seja agora para ele te responder essa dúvida, talvez não seja nesse tempo, talvez seja só quando a gente estiver lá no céu mesmo, enfim. Não dá pra você dar desculpa de, eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo. Fazer o quê, gente? Faz parte, a gente não entende tudo. Mas a gente precisa ter um coração disposto a aprender. Porque Deus também às vezes quer te ensinar, mas se você não quer aprender, vai ficar difícil, né? Quarta coisa, que eu também acho muito importante, é cultivar amizades ao seu redor que vivem essa mesma coisa que você, que busca Deus, que lê a palavra, que tenta viver pelo menos os propósitos, tem um ministério, enfim, pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, sei lá, seja o seu líder, seja o seu pastor, seja o seu amigo, não sei, mas alguém mesmo que você tem onde recorrer quando você precisar de uma ajuda espiritual, de uma oração, de um conselho, enfim, isso é muito importante. Você cultivar esse tipo de pessoa, porque é um tipo de pessoa que vai te ajudar a construir esse relacionamento com Deus. E são pessoas que realmente vêm para abençoar as nossas vidas. Então cultive essas pessoas porque elas vão fazer a diferença na sua vida e no seu relacionamento com Deus. O quinto ponto é você se abastecer de tudo o que vai te ajudar nesse relacionamento com Deus. Por exemplo, nós temos muitos recursos, pregações, os podcasts, tem muitos teólogos que fazem podcasts, muitas pessoas, pastores, enfim, que fazem podcasts, eu acho que até padres fazem podcasts, enfim. Leitura de livros que falem sobre Deus, sobre essa vida cristã, esse universo que a gente vive, né? Que é diferente do mundo, né? Músicas que adorem a Deus, que contem uma história bíblica, sei lá, que fale da palavra de Deus, que ensine de alguma forma. Música não é apenas entretenimento, gente, pode ser uma forma de você aprender algo também bom. Então, use esses recursos, sabe? Tem cursos que você pode fazer relacionado a algo que você tem dúvida. Por exemplo, eu tenho dúvida do que é jejum, então tem curso. Eu já fiz curso e paguei super barato, foi muito bom pra mim. Então, assim, esteja atento àquilo que está ao seu redor, que pode te ajudar nessa caminhada com Deus, nessa aproximação, nessa transformação de relacionamento com Deus. Porque a gente tem muita coisa boa disponível, sabe? Até vídeos mesmo de pessoas que você admira, que você acha legal, que tá falando de Deus. É uma boa coisa para você consumir, para te ajudar, te ensinar. Mas é sério, gente, a gente tem muitos recursos disponíveis. Então, use eles, né? Eles estão aí para nos ajudar a viver mais coisas espirituais aqui na nossa vida comum. Então, use isso para você se aproximar de Deus e para você transformar o seu relacionamento com Ele. E da mesma forma que você vai se abastecer das coisas boas, tire da sua vida as coisas ruins. E como eu sempre falo, você orar para Deus, perguntar para Deus aquilo que você precisa tirar da sua vida, aquilo que tá fazendo errado, aquilo que não tá fluindo, que você precisa deixar para trás, enfim.
você orar para que Deus te mostre e assim você tire da sua vida também. Seja uma série que você está assistindo, uma música, uma amizade, um lugar onde você frequenta, enfim. Aí é algo seu e Deus, você vai orar sobre isso, mas é realmente importante que você faça essa autoanálise e faça essas perguntas para Deus te mostrar aquilo que você precisa tirar da sua vida. E o último ponto é: não desista. Não pare no meio, faça forçado, mesmo que seja chato ler a Bíblia para você hoje, força, sabe? Todos os dias você vai, não, hoje eu vou ler a Bíblia. E você coloca no seu celular para despertar, para você ler a Bíblia naquele momento, ou para você orar naquele momento, não sei, mas faça de forma mecânica para que com o tempo se torne um hábito. Vou te contar uma experiência minha. Eu me converti em 2014 e eu nunca tive um relacionamento com Deus como eu tenho hoje sem ler a Bíblia. Porque antes eu acabava, lógico, eu me converti, eu comecei a ler bastante a Bíblia, só que eu lia eventualmente, sabe? Um dia eu lia, no outro não, no outro eu lia, no outro não. É aquela coisa, sabe? Você vai lendo ali, esquece. E desde 2018 pra cá, eu tenho me forçado, sabe, a construir um relacionamento com Deus. E de forma mecânica mesmo. Muitas vezes eu li a Bíblia sem querer, sabe? Tipo, não tô com saco, não quero ler, mas eu vou lá e leio. Não quero orar hoje, mas eu vou lá e oro. Obviamente que tem dias que você não vai conseguir, você tem algum compromisso, enfim, lógico, tem imprevistos, né? Nossa vida é cheia de imprevistos. Mas você precisa realmente se forçar a fazer aquilo. Eu tanto me forcei a fazer isso que hoje faz parte da minha vida. Todos os dias quando eu acordo, eu tomo meu café, volto pra cama, pego os livros que eu leio, né, a Bíblia, o comentário bíblico, e eu faço meu devocional. É automático, sabe? Quando eu não faço, porque, sei lá, eu acabo saindo de manhã, não sei, me faz falta, eu sinto vontade de ter esse momento. Por quê? Porque eu tanto fiz que se tornou um hábito na minha vida, faz parte de mim agora, faz parte de quem eu sou hoje e da minha rotina, sabe? Faz parte. E tanto li também que eu percebi o quanto Deus falava comigo lendo a Bíblia. E o quanto Deus não falava comigo quando eu não lia. Por quê? É aquilo que eu te falei. Às vezes Deus quer falar com a gente e a gente fica lá perdido porque acha que Deus não responde, mas Ele tá respondendo justamente ali onde a gente não tá indo, que é na Bíblia. Então, depois que eu comecei a ter essa rotina diária, o meu relacionamento com Deus, tipo, saiu daqui pra cá. Tipo, ele cresceu absurdamente. Eu tenho uma intimidade com Deus hoje que é muito grande, sabe? É muito forte. E eu tenho experiências, lógico que não diariamente, mas muito frequentemente, de sentir Deus falando comigo, pessoas vindo falar comigo sobre Deus, enfim. É uma forma muito eficaz de você transformar o seu relacionamento com Deus, fazendo essa leitura bíblica. E igual eu falei, vai ser difícil no começo, vai ser chato, vai, mas não desista, você precisa insistir, porque vai se tornar um hábito. E aí, quando você se pegar olhando assim pra trás, você vai falar, gente, era tão ruim ler e hoje, tipo, eu anseio chegar em casa pra ler a Bíblia, ou eu anseio ter aquele momento que eu vou ler a Bíblia. Eu não sei qual horário pra você é melhor, pra mim é de manhã, porque eu sinto que, talvez uma dica até extra, que a minha cabeça de manhã, ela não tá cheia de coisas. Por exemplo, eu acordo, faço café, a gente toma café, aí eu ligo meu celular só, e aí pra ver se alguém mandou alguma mensagem, se tem algum, né, se tá tudo certo. Desligo o Wi-Fi e volto pra ler a Bíblia. E aí eu sinto que a minha mente, ela tá muito mais aberta pra ouvir aquilo que Deus tem pra falar comigo, porque eu não me alimentei de um monte de coisa. Porque ali, eu só abri o WhatsApp pra saber se alguém falou alguma coisa, não falou, desliguei, acabou. Agora, quando você passa um dia
inteiro, sabe? Recebendo informação, no seu trabalho, no estudo, enfim, você enchendo a sua cabeça, você vai chegar à noite, muitas vezes você vai estar sobrecarregado mentalmente, ou realmente fisicamente cansado, você quer só deitar e dormir. Então eu, Thaís, aconselho você a fazer essa leitura bíblica, oração, de manhã, que eu acho que é um tempo muito mais propício para você absorver aquilo que Deus tem para falar com você e realmente ter a mente mais tranquila para você ouvir a voz de Deus nesse tempo. E é claro, ainda você vai ter o dia inteiro para meditar sobre aquilo, para orar sobre aquilo que você leu naquele dia, enfim, eu acho bem legal. Bom, eu acho que esses pontos são os mais importantes para mim hoje. Pode ser que amanhã eu mude, pode ser que eu acrescente mais, enfim, mas nesse momento eu acredito que são os pontos cruciais para a gente transformar o nosso relacionamento com Deus.